Existe um tipo de sensação que muitos cristãos experimentam pouco antes de Deus fazer algo importante em suas vidas. E o mais curioso é que, geralmente, não parece uma bênção chegando. Parece confusão, pressão, portas fechando. Às vezes, parece até que tudo está piorando. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Você ora, espera, tenta fazer a coisa certa, mas parece que nada muda. E então começa a pensar: será que Deus se afastou de mim? Será que fiz alguma coisa errada? Mas e se for justamente o contrário? E se algumas das coisas que estão acontecendo agora forem sinais de que Deus está preparando uma mudança na sua vida? A Bíblia mostra várias vezes esse padrão. José passou pela prisão antes de chegar ao palácio. O povo de Israel atravessou o deserto antes de entrar na Terra Prometida. E os discípulos precisaram enfrentar a morte de Jesus antes de testemunhar a ressurreição. Por isso, hoje vamos conhecer 6 sinais de que Deus pode estar prestes a agir na sua vida. E o primeiro deles, talvez seja justamente aquilo que mais está assustando você. Primeiro sinal: algumas coisas começam a desmoronar. Esse é um sinal difícil de aceitar, porque quando algo começa a dar errado, nossa primeira reação é pensar que Deus nos abandonou. Imagine uma casa antiga. Por fora, ela parece estar de pé, mas por dentro existem rachaduras, partes comprometidas e coisas que precisam ser retiradas antes de uma nova construção. Às vezes, Deus permite que algumas estruturas da nossa vida sejam abaladas, porque elas já não combinam com o que Ele está preparando. Pode ser um emprego que termina, uma amizade que se afasta, um relacionamento que não deu certo, um projeto que parecia perfeito, mas simplesmente não aconteceu. José conheceu esse processo. Primeiro, foi jogado em um poço. Depois, vendido como escravo. Mais tarde, foi parar na prisão. Olhando apenas para aqueles momentos, parecia que a vida dele estava indo de mal a pior. Mas Deus estava trabalhando. O poço não era o fim. A prisão não era o fim. Eram etapas antes do palácio. Por isso, se várias coisas parecem estar desmoronando ao mesmo tempo, não conclua imediatamente que Deus desistiu de você. Talvez Ele esteja retirando aquilo que não poderá acompanhar você na próxima fase. Às vezes, aquilo que parece destruição é apenas preparação para uma nova construção. Segundo sinal, você começa a sentir uma inquietação que não consegue explicar. Talvez você não esteja exatamente triste, nem cansado. Mas existe algo dentro de você dizendo: eu não posso continuar vivendo exatamente assim. Você olha para a sua vida e sente que precisa mudar alguma coisa. Talvez queira se aproximar mais de Deus, começar um projeto, mudar de direção ou abandonar hábitos que já não fazem sentido. É como ficar em uma sala confortável, mas perceber que existe uma porta aberta levando para outro lugar. Você está seguro onde está, mas sabe que não pode permanecer ali para sempre. Essa inquietação pode ser um chamado para crescer. Deus muitas vezes nos tira da acomodação antes de nos levar para uma nova fase. Porque se estivermos completamente satisfeitos onde estamos, talvez nunca tenhamos coragem de dar o próximo passo. Talvez você esteja sentindo isso agora. Aquela vontade de buscar mais a Deus, de mudar, de abandonar algo, de começar algo novo. Não ignore imediatamente essa inquietação. Leve-a para a oração. Pergunte: Senhor, o que o Senhor está tentando me mostrar? Porque muitas vezes, Deus começa a nos mover por dentro antes de mudar qualquer coisa por fora. Terceiro sinal: a mesma mensagem começa a aparecer várias vezes. Você já viveu algo assim? Você lê um versículo pela manhã. Depois, no domingo, alguém prega exatamente sobre aquele assunto. Mais tarde, um amigo manda uma mensagem falando da mesma coisa. E alguns dias depois, você encontra aquele mesmo tema novamente em um livro ou vídeo. Quando isso acontece repetidamente,
vale a pena prestar atenção. Não significa que toda coincidência seja uma mensagem divina. Mas, quando determinado ensinamento continua aparecendo e tocando seu coração, pode ser um momento importante para parar e refletir. Talvez Deus esteja chamando sua atenção para algo que você precisa aprender antes de entrar em uma nova fase. Pode ser sobre perdão, paciência, obediência, coragem, fé, ou até mesmo sobre deixar alguma coisa para trás. Pense em uma pessoa que está dirigindo para uma cidade desconhecida. Ela não conhece o caminho, mas começa a encontrar placas apontando constantemente para a mesma direção. Uma placa pode ser ignorada, duas também. Mas quando várias aparecem seguidas, talvez seja a hora de diminuir a velocidade e conferir o caminho. Faça o mesmo com aquilo que tem se repetido na sua vida. Talvez exista uma lição que Deus quer que você compreenda antes de mostrar o próximo passo. Quarto sinal: Deus parece estar em silêncio. Esse talvez seja um dos momentos mais difíceis da caminhada cristã. Você ora, mas não sente resposta. Lê a Bíblia, mas parece que nada toca seu coração como antes. Pede uma direção, mas não consegue enxergar claramente o caminho. E então surge aquela pergunta: Deus ainda está comigo? Sim. O silêncio não significa necessariamente ausência. Pense em um professor durante uma prova. Enquanto o aluno está respondendo, o professor pode permanecer em silêncio. Isso não significa que ele foi embora. Significa que chegou o momento de o aluno colocar em prática aquilo que aprendeu. Às vezes, Deus também permite períodos em que não recebemos novas respostas porque precisamos confiar naquilo que Ele já nos mostrou. Você pediu uma direção e talvez Deus já tenha dado. Você pediu força e talvez agora precise perseverar. Você pediu mudança e talvez exista uma atitude que você já sabe que precisa tomar. O silêncio pode ser um teste de confiança. Jesus passou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério público. Houve um período de preparação antes de algo maior começar. Por isso, se Deus parece silencioso neste momento, não abandone a oração. Continue buscando, continue obedecendo, continue fazendo o que é certo, mesmo quando você não consegue enxergar o resultado. Porque fé não é confiar apenas quando tudo faz sentido. Fé também é continuar caminhando quando você ainda não consegue enxergar o caminho inteiro. Quinto sinal: portas começam a se fechar rapidamente. Uma oportunidade que parecia certa desaparece. Uma pessoa se afasta. Um projeto não dá certo. Uma porta que você tinha certeza de que abriria simplesmente se fecha. E você pensa: por que, Deus? Nossa primeira reação costuma ser tentar abrir a porta novamente. Insistimos, corremos atrás, procuramos outra maneira. Mas nem toda porta fechada é uma derrota. Às vezes, Deus também nos conduz fechando caminhos. Imagine alguém dirigindo por uma estrada e encontrando uma ponte interditada. Naquele momento, parece um problema. Mas talvez alguns quilômetros à frente, exista um perigo que aquela pessoa ainda não conhece. A ponte fechada não está impedindo a viagem, está protegendo o viajante. Na Bíblia, Paulo também experimentou portas fechadas. Ele queria seguir para determinadas regiões para anunciar o Evangelho, mas alguns caminhos foram impedidos. Depois, recebeu uma direção para a Macedônia. O que parecia rejeição era redirecionamento. Por isso, se uma porta está se fechando apesar de todos os seus esforços, talvez a pergunta não seja apenas: como faço para abrir essa porta? Talvez seja: Senhor, para onde o Senhor está me direcionando agora? Sexto sinal: você começa a sentir uma paz que não consegue explicar. Esse sinal é diferente dos anteriores. Você passou muito tempo preocupado. Chorou, orou, teve medo e não sabia como tudo terminaria. Mas de repente, algo muda dentro de você. O problema ainda está lá. A resposta ainda não chegou.
A situação externa continua praticamente igual. Mas seu coração está diferente. Você sente uma tranquilidade que não consegue explicar. É aquela paz que a Bíblia descreve como uma paz que ultrapassa a compreensão humana. É como estar no meio de uma tempestade e, mesmo vendo as ondas, saber dentro do coração: eu não estou sozinho. Essa paz não significa necessariamente que todos os problemas acabaram. Significa que você começou a confiar mais em Deus do que naquilo que está vendo. E talvez esse seja um dos sinais mais importantes de todos. Porque, quando a nossa confiança muda, nossa maneira de enfrentar a situação também muda. Então, se você está vivendo algum desses 6 sinais, não tire conclusões precipitadas. Talvez algumas coisas estejam desmoronando. Talvez você esteja inquieto. Talvez a mesma mensagem esteja aparecendo repetidamente. Talvez Deus pareça silencioso. Talvez algumas portas estejam se fechando. Ou talvez, depois de tanto tempo de luta, uma paz inesperada tenha começado a surgir dentro de você. Nenhum desses sinais significa automaticamente que Deus vai realizar exatamente aquilo que você deseja, no momento que você espera. Mas eles podem ser convites para aprofundar sua fé, rever seus caminhos e confiar mais na direção de Deus. José precisou passar pelo poço antes do palácio. Davi precisou enfrentar anos de espera antes do trono. E muitas vezes, Deus trabalha primeiro no coração antes de mudar as circunstâncias. Por isso, não desista apenas porque ainda não consegue enxergar o resultado. Continue orando, continue obedecendo, continue fazendo o bem. E, acima de tudo, continue confiando em Deus. Talvez você esteja olhando para a sua vida e enxergando apenas problemas. Mas Deus pode estar trabalhando em lugares que seus olhos ainda não conseguem ver. Se você está passando por algum desses sinais, escreva nos comentários o número que mais representa a sua situação hoje. E lembre-se, o fato de você ainda estar caminhando pela fé significa que sua história ainda não terminou.